Oi, pessoal, tudo certinho com vocês? Então, vamos continuar a nossa última aula. Estávamos no módulo 21, 22 e 23 do capítulo 6, a apostila 3. Então, pode pegar lá o livro 3, certo? A gente parou na metade dos módulos 21, 22 e 23, na parte da página 141, que fala sobre corrente elétrica, tensão e resistência. Foi aqui que a gente parou. Então, só para relembrar o que veio antes, o que a gente falou na última aula, aqui que foi sobre circuitos elétricos. A gente viu que toda matéria é composta de partículas, de moléculas, e essas moléculas têm átomos. Cada átomo a gente viu que tem prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são as partículas positivas e os nêutrons as partículas neutras. Os prótons positivos e os nêutrons neutros ficam dentro do núcleo do átomo e por fora a gente tem uma eletrosfera onde ficam se movimentando os elétrons. Os elétrons são as partículas negativas. Então, prótons positivos, nêutrons neutros e elétrons os negativos, que ficam ao redor na eletrosfera, certo? A gente viu ainda que os elétrons, por estarem aqui mais para o lado externo do átomo, eles têm uma facilidade de serem transferidos, de saírem de um átomo ou entrarem em um átomo. Essa transferência de elétrons, a gente viu que se chama eletrização. E a gente viu que elas podem se dar de três maneiras, a transferência de elétrons, por atrito, por contato ou por indução eletrostática. Atrito é quando eu fricciono dois materiais. Contato é só quando eu encosto. Se um já estiver mais eletrizado, ele vai transferir elétrons para o outro. E por indução é sem encostar. Quando um material está eletrizado e o outro não, mas sem encostar acabam sendo transferidos elétrons, certo? A gente viu também que a eletrostática é a área da física que estuda os movimentos relacionados a essas cargas e a eletrização. E cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Isso foi o que a gente viu. Então, positivo com negativo se atrai e as cargas iguais, positivo com positivo ou negativo com negativo, vai se afastar, se repelir. A gente viu também o segundo princípio, que é o princípio da conservação das cargas elétricas, que se um sistema estiver isolado, a soma de todas as cargas é sempre igual. Não há perda nem ganho de cargas, ok? Aí sim, ainda tem a série da triboelétrica, né? Que aqui tem a ordem com que os materiais podem ficar mais positivos ou mais negativos. Então, quanto mais abaixo tiver aqui, o Teflon é o mais negativo e lá em cima a pele humana é o mais positivo. E agora sim, a página 141 que fala sobre a corrente elétrica, tensão e resistência. Então, para começar, o que é eletrodinâmica? É a área da física que investiga as cargas elétricas em movimento organizado. Então, todas as cargas elétricas dentro do material, elas têm um movimento organizado. O estudo desse movimento é a eletrodinâmica. Para começar esse estudo desse movimento, a gente vai começar vendo a corrente elétrica, que é representada pela letra I minúscula. Então, sempre que tiver um Izinho minúsculo, é corrente elétrica. O que a corrente elétrica faz? Ela mede a quantidade de elétrons que passa por um material condutor dentro de algum período de tempo. Então, em 10 segundos, qual foi a quantidade de elétrons que passou por um material? Em 20 segundos, qual foi? Em 1 minuto, em 1 hora. Então, isso é a corrente elétrica. Ela mede a quantidade de elétrons que passa em um material condutor. Por que tem que utilizar um material condutor? Porque os materiais condutores, eles facilitam a transferência de elétrons. Os materiais isolantes, eles dificultam a transferência de elétrons. Então, eu tenho esses dois tipos de materiais, os condutores e os isolantes. Para facilitar o movimento dos elétrons, eu tenho que ter um material condutor, certo? Um exemplo de material condutor,
Os metais. Os metais são ótimos condutores. Por que os fios dos eletrodomésticos, os fios de luz, eles são feitos de cobre? Porque o cobre é um material metálico muito resistente e não é tão caro. Eu poderia utilizar ouro? Sim, iria passar os elétrons da mesma maneira, mas imagine fazer vários eletrodomésticos todos com os fios dentro dos cabos de ouro. Seria muito caro, então a gente utiliza o cobre, que faz o mesmo, facilita da mesma maneira a passagem, conduz os elétrons, mas é um material metálico mais barato do que o ouro, do que a prata, por exemplo. Certo? Isolantes são os materiais que dificultam. Quem são bons isolantes? Plástico é um bom isolante, borracha é um bom isolante. Por isso que por fora dos fios a gente tem plástico. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem essa imagem, os fios. As partes plásticas não vão conduzir eletricidade, eu posso tocar aqui. Mas se eu tocar numa parte metálica, aí eu posso levar um choque, porque as cargas estão passando na parte metálica e conduzindo esses elétrons. Tranquilo? Então, continuando na página 141, a gente sabe que um fio metálico, né, que tem aqui por dentro, ele é constituído por muitos elétrons que ficam livres. Mas, se eu submeter esse fio a uma tensão elétrica, se eu ligar um aparelho na tomada, eu vou estar dando uma tensão elétrica para esse aparelho, eu vou estar submetendo esse fio a uma tensão, a uma diferença de potencial, que é a mesma coisa do que tensão, e aí esses elétrons, eles não vão ficar mais espalhados e livres, eles vão se organizar e ter um movimento organizado num sentido. Então, eles vão ter um sentido definido, certo? Por isso, eu preciso ligar um aparelho na tomada para que ele funcione, porque eu tenho que dar esse pontapé inicial. Essa tensão, que o símbolo dela é o U maiúsculo, a tensão ela vai dar o pontapé inicial para que o movimento dos elétrons fique ordenado e definido, indo de um ponto até outro ponto. Tranquilo? Então, é isso que faz uma tensão. Ela organiza esse movimento natural que já existe dos elétrons, ordenando e fazendo com que eles adquiram velocidade e uma trajetória definida, certo? Quanto maior for a tensão que eu oferecer para o meu equipamento, maior vai ser a intensidade com que esses elétrons vão passar. Esse fluxo ordenado dos elétrons ele é medido em amperes. Então, a unidade que mede esse fluxo é em amperes, certo? Aqui a gente tem um técnico eletricista realizando a medição da intensidade de uma corrente elétrica, medida em amperes. Então, a corrente elétrica ela é medida num amperímetro. Isso aqui que ele está segurando na mão é um amperímetro, que é um instrumento capaz de medir o fluxo da intensidade da corrente elétrica em amperes. Por isso que a gente chama de amperímetro. Nós temos também um voltímetro, que mede em volts a tensão. Então, o amperímetro mede a corrente, o voltímetro mede a tensão. Lembra que eu falei que para os elétrons se movimentarem de forma ordenada precisa ter uma tensão? Essa tensão elétrica que é medida em volts, tá? Então, a gente tem nas nossas casas, aqui em Paranaguá, a maioria das tomadas, elas têm uma tensão de 110 volts. Poderia ser 220? Poderia ser 220 volts, mas aqui em Paranaguá, a maior parte das redes elétricas é em 110 volts, tá? Já uma resistência, símbolo R, a resistência elétrica, é a oposição, é um movimento contrário à passagem dos elétrons. Então, todo material tem uma certa resistência, alguns mais, outros menos, dependendo da natureza de cada material. Então, dependendo do que ele é feito, eu vou ter uma resistência maior ou menor. Com certeza, vocês já ouviram falar da resistência que existe dentro de um chuveiro, por exemplo. Chuveiro é um aparelho elétrico
e ele tem dentro dele uma resistência que segura a passagem dos elétrons. Eu preciso ter essa resistência para que ele funcione. Então, eu vou fazer com que a passagem seja... vou me opor a essa passagem com a resistência, tá? Normalmente, quando um chuveiro, por exemplo, queima, o que queima dentro dele é essa resistência e aí ele deixa de funcionar. Então, às vezes, trocando a resistência, que é uma peça que está dentro do chuveiro elétrico, você não precisa nem trocar o chuveiro inteiro, né? Mas não se preocupem com isso agora, que a gente vai ver mais detalhados depois, tá? Como funciona, tal. O que é importante vocês saberem é que todo material apresenta uma resistência elétrica, R, que é uma capacidade de se opor às passagens dos elétrons. Às vezes essa resistência é grande, às vezes essa resistência é pequena, mas isso vai depender do que o material é feito. Aqui nessa imagem a gente tem um aparelho que mede a tensão do circuito elétrico, um voltímetro, tá? Então, voltímetro, ele mede a tensão em volts. O amperímetro mede a corrente em amperes, que é esse de cima aqui, ó, amperímetro. Tranquilo até aí? Bom, gente, vocês vão reler, então, as páginas 141 e 142 agora. Deixa eu falar aqui antes de encerrar, só para finalizar, o que é o efeito Joule. O efeito Joule é o efeito de aquecimento de algum aparelho por causa da movimentação dos elétrons. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já perceberam que se vocês colocarem lá o carregador de vocês, celular, na tomada, depois de um tempinho, vocês vão tirar, ele está quente, né? Por que esquenta o carregador? Por que esquenta o aparelho? Por causa da transferência de elétrons. O movimento dos elétrons ele está obedecendo um fluxo e uma velocidade. Quando eu coloco um aparelho na tomada, eu aumento essa velocidade, essa agitação dos elétrons. E isso faz com que haja calor, se forme calor. Então, aquece o material, essa movimentação maior dos elétrons. E é isso que é o efeito Joule, esse aquecimento por causa da maior agitação dos elétrons quando eu ligo algo na tomada. Esse nome, efeito Joule, é devido ao homem que descobriu esse efeito, o físico James Prescott Joule. Então, foi ele que lá por volta de 1800, descobriu esse efeito de aquecimento ou superaquecimento quando você coloca, né, uma velocidade maior de agitação dos elétrons, certo? Então, agora vocês vão reler lá a página 141 e 142, por enquanto. E eu vou deixar os circuitos elétrons para a próxima aula. E aí sim a gente vai fazer os exercícios. Então, por enquanto, não tem exercício. É só para ler, fazer leitura. E eu vou deixar um link, tá, no PDF que vocês vão acessar, que fala um pouquinho mais sobre corrente elétrica, tensão, resistência. Explica cada um dos três para não ficar dúvida nenhuma. Mas caso mesmo assim haja alguma dúvida, você vai entrar lá no fórum que eu fiz no Sponte e vai deixar a tua questão, deixa a tua pergunta lá, que assim que eu puder eu já respondo essa pergunta, tá? Então pode perguntar lá no fórum, qualquer dúvida que você tenha, já vai perguntando. E aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os circuitos elétricos. Tá bem? Então acessem lá os links, façam a leitura e acessem o fórum também para tirar suas dúvidas. Até a próxima aula e bons estudos!